Olá, eu sou João Antônio, sou farmacêutico da Clínica de Anticoagulação do Hospital das Clínicas e da Rede de Telesaúde de Minas Gerais. Nessa videoaula, trataremos da anticoagulação oral com varfarina na atenção primária, com foco na interação com alimentos e com fármacos. Diversos fatores interferem na resposta anticoagulante, dentre os quais já foram abordados em outras videoaulas: a idade, peso corporal, genética e comorbidades. Agora falaremos da dieta. A grande importância, o grande impacto dos alimentos na terapia anticoagulante, na resposta anticoagulante, é pela presença e concentração de vitamina K nos alimentos. A vitamina K exerce um tipo de competitividade com a varfarina pelo seu sítio de ação. Assim, um consumo exagerado, aumentado de fontes de vitamina K promovem uma maior dificuldade de se atingir a resposta anticoagulante com a varfarina, enquanto o consumo insuficiente promove uma maior facilidade de se atingir esse efeito anticoagulante, porém pode submeter o paciente a um risco aumentado, ainda maior, de risco de sangramento. Mas é importante ressaltar que o consumo dos alimentos fontes de vitamina K não deve ser proibido. O paciente necessita consumir vitamina K. Ele é um importante nutriente para o correto funcionamento do nosso organismo. Além disso, a vitamina K pode contribuir para uma maior estabilidade da RNI no alvo terapêutico do paciente. Assim, o paciente deve ser orientado a consumi-los em uma quantidade constante. É importante estabelecer que o paciente consuma uma mesma quantidade toda semana de alimentos fontes de vitamina K. Por exemplo, consumir 3 vezes na semana 2 colheres de folhas, de vegetais folhosos como couve, espinafre, alface. Na literatura, nós encontramos evidência de que um consumo estável e regular de fontes de vitamina K aumentam a taxa de RNI dentro da faixa terapêutica, garantindo assim a estabilidade do paciente. Além disso, tem relatos na literatura de que a suplementação com vitamina K pode também ter um efeito benéfico, aumentando a estabilidade da anticoagulação em pacientes que a RNI encontra-se em instabilidade. Mas é importante ressaltar que, apesar desses resultados positivos da suplementação com vitamina K, ela não deve ser recomendada na rotina. Apenas pacientes com instabilidade de RNI e que não consigam não consigam ficar com uma alimentação regular de fontes de vitamina K, que devem ser submetidos à suplementação. Outros fatores que interferem na resposta anticoagulante, na verdade, outros alimentos que têm impacto na resposta anticoagulante e que não é por causa da fonte de não é por causa de ser uma fonte de vitamina K, como a camomila, ginkgo biloba, o alho, o gengibre, esses alimentos eles aumentam o risco de sangramento e tem um potencial também para aumentar o efeito anticoagulante, resultando aí num aumento da RNI. E quanto às interações medicamentosas? Elas podem ser farmacodinâmicas ou farmacocinéticas e que podem levar tanto à redução do efeito anticoagulante quanto ao aumento desse efeito anticoagulante. É importante ressaltar que os medicamentos de uso crônico, os medicamentos prescritos pelo médico, eles devem ser utilizados e essas interações elas devem ser monitoradas. Mas o paciente não deve ser recomendado a não usar esses medicamentos quando necessários. Mas deve-se orientar o paciente a não utilizar medicamentos por conta própria. Algumas interações medicamentosas de importância são
as interações que levam a alterações nos níveis de fatores da coagulação. A vitamina K, por exemplo, aumenta a síntese de fatores da coagulação e, consequentemente, reduzem o efeito anticoagulante da varfarina. As cefalosporinas reduzem a síntese de fatores da coagulação, com isso aumentam a resposta anticoagulante. As tionamidas utilizadas para o tratamento de distúrbios da tireoide reduzem o catabolismo dos fatores da coagulação. Com isso, há um aumento do efeito anticoagulante, enquanto hormônios tireoidianos aumentam o catabolismo e, consequentemente, aumentam o efeito anticoagulante. Outras interações medicamentosas, por exemplo, as interações farmacocinéticas. A colestiramina reduz a absorção da varfarina, diminuindo o efeito anticoagulante. O hidrato de cloral desloca a ligação da varfarina às proteínas plasmáticas, aumentando os níveis de varfarina circulantes e, consequentemente, aumenta a resposta anticoagulante. Alguns antibióticos, como as fluoroquinolonas, macrolídeos, tetraciclinas, podem promover o desequilíbrio na produção da vitamina K pela Escherichia coli, presente na flora intestinal. Com isso, há uma diminuição de vitamina K no nosso organismo para competir com a varfarina e, consequente, aumento da resposta anticoagulante. O paracetamol, além de aumentar o risco de sangramento, ele pode o metabólito do paracetamol pode inibir o ciclo de regeneração da vitamina K, interferindo assim na quantidade de vitamina K disponível para ativar fatores procoagulantes e, com isso, desenvolver no final um aumento da resposta anticoagulante. Os indutores do metabolismo da varfarina, por exemplo, diminuem o efeito anticoagulante. Alguns exemplos de medicamentos que interagem com a varfarina. O álcool, a intoxicação crônica por álcool pode levar a uma redução da anticoagulação. Barbitúricos, carbamazepina também. A fenitoína, apesar do início do tratamento aumentar a RNI, aumentar o efeito anticoagulante, com o tratamento a longo prazo, acaba promovendo uma redução do efeito anticoagulante. Além disso, essa interação é de importância clínica, pois também pode promover alterações nos níveis circulantes de fenitoína. Outros indutores do metabolismo são contraceptivos orais, os estrógenos, a dicloxacilina, rifampicina, griseofulvina e a terbinafina. Existem também os inibidores do metabolismo da varfarina. São alguns exemplos: o álcool, quando intoxicação aguda, antifúngicos azóis, metronidazol, macrolídeos, fluoroquinolonas, sulfonamidas, alopurinol, amiodarona, celecoxib, cimetidina, omeprazol e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Esses medicamentos, por inibir o metabolismo da varfarina, aumentam o efeito anticoagulante. Há também medicamentos que interagem com a varfarina e aumentam o risco de sangramento sem necessariamente aumentar a RNI, mas que também podem promover essa alteração. Interações com outros anticoagulantes, com antiagregantes plaquetários e com anti-inflamatórios não esteroides. Obrigado.